Não. Vai pro fake news lá. Pode ficar tranquilo que fake news não faz. Vai pro fake news lá, né, alemão? Você gosta da fake news, né? Tá tranquilo, tudo certo, Muito tranquilo. Esse é nosso time. Vai filmar lá a corda junta lá, turma, Cubão, filma os caras lá, põe lá no Gen, lá no Vista. Bom, vamos aos detalhes. Pedro, como que você conseguiu essa imagem? Bastidores para vocês. Ontem eu recebi uma mensagem da produção da Record falando: pô, Pedro, a gente não tem imagem do Moraes. A gente vai querer usar nos jornais. E é normal, a casa queria usar as imagens do Alexandre de Moraes, ministro do STF, para demonstrar, né? Porque foi realmente no dia em que ele sofreu sanções dos Estados Unidos e tudo mais. Aí, vai ficar sem luz mesmo. Tá ruim a luz, vai ficar assim mesmo. E aí, eu falei, beleza. Deu uns 35 do segundo tempo, eu desci ali para a área dos camarotes e fiquei esperando o Moraes. E eu já sabia que o Augusto Melo estava por lá. A gente já tinha essa informação. Fiquei esperando o Moraes sair para conseguir gravar e fazer uma pergunta para o ministro do STF. E eu assistindo o jogo no telão. Tem um telão ali na área dos camarotes, algumas imagens de televisão. Aliás, os camarotes do Corinthians ali, a parte de baixo, lá de fora, tem imagens. O setor oeste do Corinthians é um luxo. É um luxo. Fiquei lá esperando. E nisso, antes de acabar o jogo, uns 40 do segundo tempo, Augusto Melo resolve sair. Não sei por que não saiu depois que o jogo terminou. Não sei se deve a alguma coisa, sabe? Se tá fugindo do torcedor, não sei. Não sei. Mas segundo o rapaz ali, que eu não faço ideia de quem seja, é um desconhecido, né? Talvez morra como um desconhecido também. Ele tava lá mostrando que, pô, a culpa é da imprensa, né? A culpa é da imprensa e tudo mais. E aí tudo isso, eu tava ali, pá, não sei o que, gravei o Augusto Melo, fiz uma pergunta pra ele, tá tranquilo, bababá, não sei o que. Não, tô tranquilo, aqui é o Corinthians, não sei o que, a gente luta pelo Corinthians e tal. E esse rapaz falando aí, falando. Mas tem um detalhe que ninguém falou. Tem um detalhe na imagem que ninguém falou. Eu quero colocar aqui para vocês dois detalhes, na verdade. Um que é uma curiosidade. Oh, coitado. O Tafarel é esse aqui. O Tafarel tá na imagem. Ninguém falou nada. O Tafarel tá aqui. O Tafarel tava lá observando o Hugo Souza. O Tafarel trabalha ali como coordenador e tudo mais na seleção brasileira. O Tafarel tá nesse elevador, coitado. Ele não tava com o Augusto Melo, ele já tava no elevador antes, ó. Na verdade, ele chegou junto. Mas chegou separado, ele tava em outro camarote, ele tá entrando aqui, ó. E o Augusto tá chegando daqui. E outro detalhe é este aqui. Esse rapaz aqui, ó. Este rapaz de blusa aqui. E com a imagem dele aqui, tá vendo? Quem é este rapaz? Bruno Amaral. Bruno Amaral. Quem é Bruno Amaral? Ele é apontado como um dos principais financiadores da campanha do Augusto Melo. E ele é apontado também como um dos fundadores daquela empresa de segurança. Vocês se lembram da empresa de segurança? A tal da RF? Vocês se lembram disso? Foi uma matéria, salvo engano, do Salazar. Ela é uma empresa que assinou aditivos sem o aval do departamento jurídico
antes do Augusto Melo ser afastado, com uma multa de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Aí a nova diretoria do Corinthians, empossada há pouco tempo, descobriu contratos ampliados pelo presidente Augusto Melo. E 3 semanas antes de deixar a presidência, ele assinou aditivos contratuais com essa empresa, a RF Seguranças e Serviços, que é responsável ali pela limpeza e vigilância do Parque São Jorge. Antes, os contratos tinham duração até o fim de 2026. E para rescindi-lo, bastava pagar o equivalente a um mês de prestação de serviços. Com essas alterações assinadas pelo Augusto Melo, os vínculos foram prorrogados até 2030 e a multa de 30 milhões de reais, que é o valor remanescente do contrato. Ou seja, para encerrar os contratos hoje, o Corinthians precisaria arcar com os custos de todas as mensalidades até o meio de 2030. E o Corinthians vai encerrar o contrato com essa empresa sem o pagamento, vai discutir juridicamente a validade desses aditivos. E este rapaz aqui é apontado como um dos donos dessa empresa, da RF Segurança. Esse rapaz que olha assustado para mim aí. Aliás, eu recebi ligações ontem falando sobre esse vídeo, falando, cara, repara bem em quem tá dentro desse elevador, porque tem muito significado. Então, acho que isso fica bem claro, cara. Bem claro. É preocupante o rumo que o Corinthians estava tomando. A gente espera, claro, que essa nova gestão ajeite a casa, a gente vai continuar fiscalizando da mesma forma, mas era realmente preocupante a forma e o rumo que o Corinthians estava levando. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Pedro Ramiro, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar aí do Ministério Público de São Paulo, que acabou abrindo uma investigação para investigar, né, aí os cartões corporativos do Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do jogo entre Corinthians e Palmeiras, né, no derby da Neoquímica Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians já tem que virar a chave rapidamente, porque no próximo domingo, a partir das 6 horas da tarde, o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza. Então tem que esquecer a Copa do Brasil e focar no Brasileirão. Porque o Brasileirão, o Corinthians não tá bem. Dorival Júnior, a pergunta que muita gente tem falado é: Dorival vai escalar time titular contra o Fortaleza na Neoquímica Arena no domingo? Não. Dorival não vai escalar time titular. O time do Corinthians vai ser um time reserva. Cada um tem entendimento. A nomenclatura, cada um fica por sua conta. Porque muita gente fala que é time reserva, outro fala que é time misto. Mas Dorival vai poupar alguns jogadores, e dentre eles, Yuri Alberto vai ser poupado. Tendo em vista que Yuri Alberto ficou fora dos gramados aí em torno de 58 dias. Voltou no sábado passado contra o Botafogo no segundo tempo do Brasileirão, e já contra o Palmeiras entrou desde o início do jogo, né? E Yuri não fez um jogo bom, mas acabou sofrendo uma falta, até mesmo uma falta isolada, para o Corinthians fazer 1-0 com a cobrança de falta inteligente do Rodrigo Gal para o Mateuzinho, que cruzou na cabeça do Memphis. Corinthians fazendo 1-0. Um jogo difícil, que o Palmeiras é um time mais qualificado. Mas o Dorival em Copa, ele é especialista. Ele entrou com um sistema defensivo muito bem ajustado, muito bem compactado. O Corinthians jogando coletivamente, né? Para mim o sistema defensivo do Corinthians foi perfeito. Nunca vi o Mateuzinho jogar tanto como jogou no jogo do Palmeiras, porque o Mateuzinho tecnicamente eu acho fraco.
mas ele fez uma partida perfeita. E Bidu também na lateral esquerda foi muito bem. A nossa dupla de zaga, extraordinário. Jogaram, pra mim, o Corinthians fez o melhor jogo do ano. Pra mim, o Dorival fez o melhor jogo com a camisa do Corinthians. Porque mesmo o Corinthians sendo campeão paulista e sendo Palmeiras, o Corinthians não fez um bom jogo nos dois jogos. Na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians fez um jogo extraordinário. Foi um grande jogo. Os números mostram isso pelo soft score, né? Foram números impressionantes, com diferença de detalhe para um para outro. E isso mostra a audiência da Globo, o quanto foi boa. A Globo teve 27 pontos de audiência nesse jogo. Foi a maior audiência da TV Globo na temporada 2025. Inclusive, foi muito melhor do que nos jogos que a Globo transmitiu do Palmeiras no Mundial de Clube. E lembrando, Palmeiras foi até a semifinal do Mundial de Clube. Então foi um jogo espetacular, onde o Corinthians saiu com a vitória. Pra mim, Memphis, Garro e Yuri, o trio não funcionou ainda. Eles não estavam numa noite inspirada. O placar, o Memphis, o que ele fez em campo, pra mim, foi sofrer o pênalti e marcar o gol, mas decidiu o jogo. Então o jogador do tamanho do Memphis, como o Dorival fez quando jogou São Paulo, não pode tirar do primeiro para o segundo tempo. Pode ser substituído, mas no segundo tempo. E dessa vez ele foi até o final e aí marcou o gol de cabeça, onde a defesa do Palmeiras falhou, especificamente o Gustavo Gomes, e o Memphis descolocou dele e testou firme sem Everton. Não teve nada para fazer. Então um jogo difícil, um jogo complicado, que o Corinthians precisa jogar mais se quiser essa classificação no Allianz Parque. Porque se o Memphis, Yuri e Gal funcionar, o Corinthians consegue sair do Allianz Parque aí com empate ou até mesmo com a vitória e conseguir aí a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil e levar uma premiação aí de 4.700.000. Então, Corinthians antes desse jogo é importante, tem um jogo pelo Brasileirão com Fortaleza, mas acredito eu, a possibilidade é real de Dorival fazer um time totalmente misto, porque tem chance de recuperar no Brasileirão, que o campeonato é longo, mas na Copa do Brasil é mata-mata. Se o Corinthians quiser passar, tem que fazer um jogo como fez na Neoquímica. E Yuri, Garro e Memphis precisa estar numa noite mais inspirada. E com certeza a Globo vai bater a audiência do primeiro jogo. Porque cada dia que passa, esse clássico ele se torna mais emocionante, mais impactante. E Corinthians e Palmeiras, né? Como diz aquele velho ditado, quem sabe que é um Corinthians e Palmeiras? É algo extraordinário. E aí Dorival escala um time misto amanhã e escala o time titular contra o Palmeiras e a gente consegue essa classificação. E aí, fiel, vocês estão confiantes assim como eu na classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like. Gente, vamos mudar de assunto? Eu gostaria de dar continuidade no vídeo só falando de esporte, futebol. Mas hoje, infelizmente, mas é a realidade, o Corinthians tem aparecido bem mais nas páginas policiais do que nas páginas futebolísticas, né? Vamos falar agora de Augusto Melo, que está afastado da presidência do Corinthians já faz algum tempo e acabou aí aparecendo na Neoquímica Arena na última quarta-feira. Aí Augusto foi perguntado, né, sobre as questões, você está confiante em voltar ao poder? Augusto evitou de falar, né? E Augusto comprou ingresso para ir no jogo? Não. Augusto comprou ingresso, não. Augusto fez leitura facial? Também não. E como ele foi no jogo? Augusto Melo foi até o estádio a convite do camarote 619. Camarote esse que deve ao Timão várias mensalidades. Olha onde o Augusto está se metendo. Olha que ele está se enfiando. O dono do camarote é Rodrigo Gonzalez, que também é dono de uma lojinha que vende produtos do Corinthians. Porém, Rodrigo Gonzalez
deve ao Corinthians em torno aproximadamente de 600 a 700 mil reais só de mensalidade atrasada. Foi através dessa pessoa que Augusto Melo, com seus pares, né, seus convidados, né, foi até a Neoquímica Arena assistir o jogo. Saiu um pouco mais cedo, né, e Pedro Ramiro acabou fazendo aí as imagens do presidente. Tinha uma pessoa lá que não gostou muito, mas o presidente foi educado, né? E aí o presidente chegou ao estádio pegando o elevador e foi direto para o camarote. Nada de estar no braço da Fiel, né? Augusto estava acompanhado de seus advogados, seus parceiros mais próximos, né? O Augusto Melo, então, acabou saindo um pouco mais cedo do jogo, em torno dos 40 minutos do segundo tempo, para não ficar ali no meio do povão, né? E aí, Fiel, o que vocês acharam de Augusto Melo comparecer a convite de um camarote que está devendo quase 700 mil reais de mensalidade ao Corinthians? Usa o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário e deixa o like também. Vou mudar de assunto, vamos falar de um assunto aí mais pesado, mais complicado. O Ministério Público de São Paulo abriu investigação sobre o uso dos cartões corporativos do Corinthians de forma indevida nessas duas gestões. A primeira audiência está marcada para a próxima quarta-feira. E nessa audiência, o juiz quer ouvir Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile, que hoje estão no clube. Romeu Tuma Júnior presidente do Conselho de Ética, e Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians. O Ministério Público quer saber como funciona hoje no Corinthians, sabe? Lembrando que recentemente a imprensa acabou descobrindo gastos pessoais de Andrés Sanches e do Willian Monteiro Alves no cartão corporativo do Corinthians. Gastos esses com farmácia, né? Gasto esse com hortifruti, mercado, com padaria, cigarro, bijuteria, né? Então, assim, vários gastos. Andrés assumiu os gastos, porém, Duílio Monteiro Alves não assumiu os gastos e foi até uma delegacia fazer uma queixa-crime, uma representação. Então, o Ministério Público, se moveu, né, e começou a investigar os gastos do cartão corporativo. Já que o CORE, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Conselho de Ética não fazem nada, precisa de abrir essa caixa de Pandora do Corinthians e colocar a público, fazer uma limpeza. E o Ministério Público já começou com essas atitudes, né, e agora o Corinthians com certeza vai ter que tirar a sujeira debaixo do tapete e ser passado a limpo. E aí, Fiel, o que vocês acharam? O Ministério Público está fazendo um papel correto de investigar o cartão corporativo do Corinthians? Usa o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like também para fortalecer nosso trabalho. Vamos mudar de assunto, continuando falando aqui de problemas do Corinthians. Na semana passada, apareceu uma dívida de quase 600 mil reais das torcidas organizadas em relação ao sócio torcedor, né? E o Corinthians acabou denunciando que as organizadas, especificamente a Gaviões da Fiel, devem mais de 2 milhões ao clube em transporte, dinheiro para carnaval, passagem de quando eles viajam junto com o clube. Esses gastos são gastos anteriores e nunca foi cobrado. Agora, ao fazer um levantamento, né, descobriu essas dívidas no Corinthians. Essas dívidas ocorreu na gestão de Andrés e Roberto de Andrade. Como a semana que vem tem aí a votação para o impeachment de Augusto Melo, então as coisas estão aparecendo. Dia 9 de agosto acontecerá a Assembleia Geral do Sócio para ratificar o impeachment do Augusto Melo ou reconduzir ao cargo. Então agora, até chegar essa data, vai aparecer muitas coisas, tendo aí, né, tendo aí em vista que a situação e a oposição está aí numa guerra política.
complicado, lamentável, né? Mas o Corinthians precisa ser passado a limpo e eu concordo plenamente que essas coisas, essa sujeira precisa de sair debaixo do tapete, né? E o Corinthians ter pessoas sérias, pessoas que pensam no Corinthians, pessoas que, resumindo, pessoas que não metam a mão no cofre do Corinthians, pessoas que fazem um trabalho e não haja desvio. Você vê no jogo do Palmeiras, foram 40 e poucos mil pessoas para quase 4 milhões de renda. E antes era 47 mil pessoas para 3 milhões e pouco. 3 milhões, entendeu? Assim, aonde ia esse resto de dinheiro, né? Então é complicado. Então a gente espera que o Corinthians seja passado a limpo. Osmar Stabile, se ele continuar no cargo, vai ter aí mais 1 ano e meio para fazer um trabalho de curto prazo, porque o Augusto Melo ficou quase 1 ano e meio e não fez nada. E agora o Osmar Stabile já tem feito muitas coisas, reduzido folha salarial de funcionário, acabou com a categoria 2016 e sub-20, sub-16 e sub-18, só ficou a sub-17 e a sub-20. Então, assim, Augusto Melo contratou para a base 87 jogadores e Augusto Melo já acabou com 2 categorias e demitiu, né? Dispensou dos 87 que Augusto contratou, já quase 40 já foram embora. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!